Sempre Bem desta segunda-feira começa falando sobre a libido, que pode ser definida pelo desejo ou impulso sexual de um homem ou de uma mulher. Hoje vamos explicar o que pode causar a queda da libido e saber as diferenças na sexualidade masculina e feminina. É por isso que estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Débora Brito, ela que é ginecologista com especialidade em sexualidade humana, e o doutor Eduardo Miranda, ele que é urologista com especialidade em andrologia. O papo hoje vai ser bom, hein, gente? Bom dia! Bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom, vamos começar então definindo a diferença de desejo e libido. Essa é uma diferença que eu acho que é bastante importante que seja feita, porque libido é bem mais amplo que desejo sexual. Libido é como uma energia vital que nos coloca em movimento a buscar o nosso trabalho, rever os nossos amigos, nossas atividades rotineiras e se engajar em um relacionamento. Então, libido é o que está relacionado à vontade, ao que coloca você em movimento para alguma coisa. Existe o desejo sexual, é que está relacionado à libido também, mas eles não são sinônimos. Entendi. E quais são as principais diferenças na sexualidade masculina e feminina, começando pelas mulheres, por favor, né, doutora? Claro. Então, existem algumas diferenças marcantes entre a sexualidade feminina e a masculina. Algumas delas são do ponto de vista biológico. Por exemplo, a própria constituição hormonal de homens e mulheres, né, do senso comum, do conhecimento público, que os hormônios estão relacionados com a sexualidade, e essa diferença de padrões hormonais entre homens e mulheres é uma das determinantes dessa diferença. Então a gente tem diferenças tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista social, cultural e também dentro dos relacionamentos. O que é estar em um relacionamento sexual satisfatório para o homem e o que é estar em um relacionamento sexual satisfatório para a mulher. Então, as diferenças são muitas e elas vêm dentro dos vários aspectos do ser humano dentro dessa sociedade. Doutor Eduardo. Eu acho que a Débora já falou muito bem, uma resposta bem ampla. Eu queria só complementar que, na verdade, hoje em dia existem diferentes padrões sociais e individuais. Obviamente tem mulheres que têm um comportamento tipicamente masculino, né, de iniciar atividade, de ter até uma frequência sexual bem maior que muitos homens, né? Então tem que se respeitar as questões culturais. Algumas culturas prezam que a mulher seja mais recatada e contraída, e isso faz com que elas tenham um comportamento um pouco diferente dos homens, e por aí vai. Mas é uma pergunta muito ampla e a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre essas diferenças. Né? É um assunto bastante vasto, Sim. Então vamos se ater ao problema, né? E o que pode então causar a queda da libido na mulher? Então, a queda da libido, a queda do desejo sexual. Eu entendo que você está perguntando para mim o que pode causar a queda do desejo sexual. Isso. Então, do ponto de vista biológico, mais individual, do que tem a ver com a saúde física, a gente pode considerar algumas doenças, como por exemplo a depressão ou outras, não é? As alterações hormonais, o fato de, ao longo do processo de envelhecimento, e marcadamente, principalmente depois da menopausa, essa mulher tem um nível hormonal de estrogênio, que é o hormônio feminino menor, vai fazer com que ela experimente a excitação sexual de uma maneira diferente, muitas vezes diminuída, vai fazer com que ela precise de um tempo de engajamento na relação sexual maior, outras vezes que ela precisa de mais estimulação erótica para que ela experimente aquele mesmo nível de excitação sexual que há 20 anos atrás, 15 anos atrás não era o necessário, e agora isso vai se tornar maior. Então tem as questões relacionadas ao próprio processo do amadurecimento, tem as questões relacionadas aos processos de adoecimento, tanto físico quanto mental, as questões relacionais e culturais. Eu costumo dizer que sexo é um exercício de presença, não é? E nesse exercício de presença em que as pessoas vão se encontrar para trocar sensações, comungar sensações eróticas, é importante que eu tenha foco. Então, se eu estou passando por alguma situação que eu não consigo focar no que está acontecendo no momento do sexo, eu posso vir a experimentar a diminuição do desejo em relações posteriores, porque eu não consigo me concentrar naquilo. Então, muitas vezes o desejo está presente, mas a libido está desfocada. Eu não estou tendo libido para viver o sexo.
Eu estou tendo libido para minha carreira profissional, para cuidar dos meus filhos, para viver a minha vida social, para praticar um esporte, mas essa libido, ela não está aqui no sexo. Doutor Eduardo, e o homem que geralmente é tão caçador, como isso acontece com ele, quando ele não tem aquela vontade, né, de fazer sexo? Eu costumo dividir, né, as causas do desejo sexual hipoativo, né, uma queda do desejo sexual, em 3 grandes categorias. Né, as causas hormonais, né, uso de medicamento e as causas psicológicas. As causas hormonais, geralmente, existem alterações dos hormônios da testosterona, hormônios da tireoide, né, às vezes hormônio da prolactina, que é um hormônio que faz uma regulação da dopamina no cérebro, que é um dos hormônios mais responsáveis pela iniciação da atividade sexual. Entre os medicamentos existem vários, né? Os medicamentos antidepressivos, antipsicóticos, alguns medicamentos que alteram a produção hormonal dos homens, isso tem que ser avaliado e visto. E talvez a mais importante das causas, que a Débora aqui já falou um pouco, englobando todas elas, são as causas psicológicas, que é a causa mais comum, diferente do que muitas pessoas pensam. Né? São problemas complexos que envolvem questões pessoais, questões de relacionamento, questões situacionais. Às vezes a pessoa tem um desejo diminuído com a própria parceira, mas, né, ao ver pessoas na rua, ele tem uma motivação, então isso é bem complexo. E é, sem dúvida, a principal causa. Doutora Débora, doutor Eduardo, muito obrigada pela presença de vocês. Super esclarecedor aqui esse nosso papo. Obrigada, viu? Obrigada.